Eu queria que você abrisse a sua Bíblia comigo, no capítulo 2 de Marcos. Eu estou feliz porque hoje é a primeira vez que a minha filha veio à igreja. 2 meses e pouco. A semente vai ser lançada na vida dela. E estou feliz porque Deus mudou completamente a mensagem que eu ia trazer hoje, em cima da hora. E isso é um sinal de que Deus realmente quer falar. É por isso que eu estou feliz. Tenso? Não, imagina. Eu estou tranquilo. Porque essa palavra não é minha, não foi eu que escrevi. Marcos capítulo 2. Quantos acharam? Diga amém. Amém. Então deixa eu só virar uma página aqui que foi. Nós vamos ler uma história talvez bastante conhecida. Eu queria que você ficasse atento ao que Deus quer falar. Se eu pudesse dar um tema para essa mensagem, e aí ajudando a galera da comunicação, o tema dessa mensagem seria Amigos de Deus. Quantos querem ser amigos de Deus aqui nessa noite? Quantos querem ter amigos que são amigos de Deus aqui nessa noite? Então vamos à palavra do Senhor. Marcos capítulo 2, verso 1 diz o seguinte: dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava em casa. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra, e trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Diga comigo, 4 homens. Verso 4, e não podendo aproximar-se de Jesus, por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus onde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico: filho, os seus pecados estão perdoados. Alguns escribas estavam sentados ali e pensavam em seu coração: como ele se atreve a falar assim? Isso é blasfêmia. Quem pode perdoar pecados, a não ser um, que é Deus? Verso 8. E Jesus, percebendo imediatamente em seu espírito que eles assim pensavam, disse-lhes: por que vocês estão pensando essas coisas em seu coração? O que é mais fácil? Dizer ao paralítico: os seus pecados estão perdoados? Ou dizer: levante-se, tome o teu leito e ande? Verso 10. Mas isso é para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade sobre a terra para perdoar pecados. E disse ao paralítico: eu digo a você, levante-se, pegue o seu leito e vá para casa. E ele se levantou e no mesmo instante, pegando o leito, retirou-se à vista de todos, a ponto de todos se admirarem e darem glória a Deus, dizendo: jamais vimos coisa assim. Amém? Você pode fechar teus olhos? Pai, nós te convidamos, Pai, para esse momento da palavra, Senhor. Ó Deus, nós já cantamos para o Senhor, nós já entoamos louvores, nós já, ó Deus, levantamos as nossas mãos em adoração a Ti. Nós rasgamos, abrimos o nosso coração para o Senhor em adoração. Mas entendemos que o momento da palavra é um momento onde o Senhor é quem abre o coração para nós. Por isso nossos corações estão cheios de expectativa, Senhor. Não por minha causa, Senhor, o que eu teria para oferecer de mim mesmo, mas sabendo que a Tua palavra, ela é a verdade. A Tua palavra, ela é viva e ela é eficaz. Por isso nós entendemos que ela não vai ser lançada sem cumprir aquilo para o qual ela foi proposta, Pai. Te louvamos e pedimos, fica conosco, Senhor. Que o Senhor fale nessa noite, apesar de mim, para a glória do Teu nome. Pedimos e agradecemos no poderoso nome de Jesus. Amém e amém. Você pode dar um aplauso ao Senhor pela palavra dEle? Aleluia. Eu imagino que você já tenha lido isso pelo menos uma vez, ou ouvido essa mensagem, ouvido
acerca dessa história em algum momento da sua caminhada com Deus. E eu queria reler com você essa passagem e chamar sua atenção para alguns pontos. Então, nós começamos lendo a partir do versículo 1, que fala sobre a cura desse paralítico em Cafarnaum. A Bíblia no verso 1 diz que dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum. E logo se ouviu dizer que ele estava onde? Vamos lá, quem leu comigo? Dias depois, Jesus entrou de novo em Cafarnaum e logo se ouviu que ele estava em casa. Jesus estava em casa. Jesus não estava em uma casa qualquer, Jesus estava na sua própria casa. A gente entende que aqui, naquele momento onde corre a notícia, onde Jesus chega em casa, a notícia de que ele já está em casa corre por toda a cidade. E o que acontece? Nós lemos aqui no verso 2. Muitos se reuniram ali, a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus anunciava-lhes a palavra. Então a gente entende o seguinte, Jesus já estava rodando a cidade há algum tempo, alguns dias, pela cidade da Galileia. E é interessante porque a notícia de que Jesus ele já tinha retornado para casa, correu pela cidade, a um ponto de que já não cabia gente dentro da casa e do lado de fora mal conseguiam chegar até a porta. Somente curiosidade? Talvez, em muitos casos, mas muitas pessoas estavam buscando algo ali. O interessante é que hoje em dia, a gente, por exemplo, vê na televisão o BBB, por exemplo, onde, cara, milhões de pessoas acompanham dia após dia, um bocado de gente dentro de uma casa fazendo sei lá o quê, sem propósito nenhum. E as pessoas acompanham diariamente, inclusive muitos aqui acompanham diariamente o BBB. Pessoas que entram lá sem um propósito real, só para que você veja como que pessoas podem ser manipuladas. E isso se espalha pelo Brasil inteiro e milhões de pessoas conseguem acompanhar isso. Mas olha que interessante, aqui a gente vê um homem que voltou para casa e porque ele chegou em casa, toda a cidade descobriu que ele já tinha voltado para casa. Por quê, queridos? O que isso representava? O que aquele homem estar em casa representava? A gente está falando numa cidade onde, no capítulo anterior, no capítulo 1 de Marcos, Jesus já tinha expulsado demônios. A Bíblia diz que ele já tinha curado enfermos. A Bíblia diz que as pessoas já tinham levado uma quantidade grande de enfermos e de pessoas que eram atormentadas por demônios. Jesus já tinha curado aquele povo todo. Jesus já tinha expulsado o demônio à torta e à direita. E aí ele resolve sair de Cafarnaum e rodar por toda a Galileia, curando enfermos. Ele já tinha curado leprosos, ele já tinha expulsado demônios. Então esse homem que fazia o que ninguém fazia, voltou para a cidade. E até aquele momento, queridos, essas notícias já tinham corrido por toda a cidade. Então naquele momento Jesus tinha chegado em casa. Você pensa, bom, ele vai descansar. Não, Senhor. Porque ele sabia exatamente para que ele veio. Ele sabia exatamente o tempo que ele tinha para fazer o que ele tinha que fazer. E olha que interessante, Jesus hoje está vivo, Jesus hoje ainda cura, Jesus hoje tem uma morada. Onde é essa morada de Jesus? Quando o pastor ele chama alguém aqui para ser batizado, ele fala assim, você quer ser batizado para ser salvo ou você já é salvo? Quem já ouviu essa pergunta aqui do pastor Manuel? E aí as pessoas, já estou dando a cola para você que ainda não foi batizado. As pessoas que respondem certo falam assim, não, eu já sou salvo. Eu quero ser batizado para fazer parte do corpo de Cristo, para ser membro da família Nova Jerusalém. Amém. Então, para quem ainda não foi batizado, pega a cola. Beleza. E ele fala assim, então Jesus está vivo? Está vivo. Onde ele está? O que você responde? O que você responde? Faz o gesto aí para ver. Todo mundo responde isso. É outra cola que eu estou te dando, se você não soube o que responder. Então, eu estou falando para você que Jesus está vivo, que Jesus ainda cura, e que Jesus mora dentro de você. Eu quero dizer uma coisa, hoje, Jesus está aí dentro. Você é casa do Senhor. Você é morada dEle. E eu quero te dizer uma outra coisa. As pessoas sabem que Ele está aí.
Porque no momento em que as pessoas perceberam que Jesus voltou para casa, o que aconteceu, querido? A multidão correu para lá. Por quê? Porque sabia que ele tinha algo para oferecer. Eu te pergunto, quantos carregam Jesus aqui? As pessoas sabem disso? E se sabem o que elas estão fazendo, o que acontece? Porque naturalmente, se você carrega Cristo em você, as pessoas têm que correr na sua direção. Por quê? Porque elas sabem que você sabe como chegar até Ele. Se Ele mora dentro de você, as multidões precisam procurar você. As pessoas precisam saber que elas vão encontrar Jesus se elas procurarem por você. Porque é exatamente isso que aconteceu aqui. Nós lemos aqui no verso 2. Muitos se reuniram ali a ponto de não haver lugar, nem mesmo junto à porta. E Jesus lhes anunciava a palavra. Então aqui no verso 2 a gente percebe o seguinte. Jesus está naquele lugar, a palavra de Deus está sendo pregada, a palavra do reino está sendo pregada, aquele povo todo é atraído para lá. Porque onde Jesus está, as pessoas são atraídas até ali. Mas eu quero te chamar a atenção para algo. Nem sempre, porque, perceba aqui, queridos, era muito comum para Jesus que as pessoas o acompanhassem. Entenda você que um homem começa a curar a gente para todo lugar que ele passa. Se você conhece alguém assim, no mínimo, se você não quiser andar com ele, você vai começar a dizer, olha, eu conheço fulano, eu conheço o homem de Deus tal. Quantas vezes alguém já deu o endereço aqui da igreja e falou assim, olha, vai lá naquela igreja que tem um homem de Deus chamado Manuel, o pastor Manuel, ele é usado por Deus. Quantos já foram no gabinete aqui por indicação de alguém aqui? Alguém? Por quê? Porque é um homem que carrega a presença de Deus. E é interessante que é comum que alguém que viva numa atmosfera sobrenatural, como Jesus, como o nosso pastor, tenha pessoas que cheguem até ele constantemente. Era muito comum. Mas a maioria não procurava Jesus para ter um relacionamento com ele. A maioria só procurava Jesus por aquilo que ele podia oferecer. Eu comecei falando sobre o tema dessa mensagem, que é amigos de Deus. Você vai entender isso ao longo dessa mensagem. Nem todo mundo que se aproximava daquele lugar onde Jesus estava, por onde quer que Jesus fosse, nem todo mundo que acompanhava Jesus estava preocupado, estava interessado em ter um relacionamento com Ele. Eu estou dizendo de gente que se contenta em não firmar um compromisso. Eu estou dizendo de gente que quer poder receber a sua bênção e ir embora sem qualquer remorso por isso. E eu quero também dizer para você que carrega o Senhor Jesus aí dentro de você, nem todo mundo que procura você está interessado em ser seu amigo. Nem todo mundo que segue você nas redes sociais, porque hoje em dia seguir nas redes sociais aqui é um outro contexto, mas tem muita gente que te segue, mas não está preocupado em ser seu amigo, não está preocupado se você vai ter o que comer amanhã. Nem todo mundo que te segue está realmente interessado em ser alguém que cultiva um relacionamento com você. Você precisa buscar em Deus discernimento, porque nem todo mundo que você acredita que é amigo é tão amigo assim. Você precisa de pessoas que estejam dispostas a se entregar a algo mais verdadeiro, a algo mais comprometedor, digamos assim. Você precisa entender que Deus ele tem pessoas que Ele vai colocar no seu caminho, que estão realmente interessados em ser seus amigos. Pessoas que não estão atrás de você somente por aquilo que você tem a oferecer, mas que entendem que você também precisa de ajuda, você também precisa de alguém. Você entende isso, amém? Isso parece fazer sentido para você? Eu não sei em que momento você já se decepcionou com alguém, mas provavelmente em algum momento você olhou para alguém que você imaginava que estava ali junto, a galera do Tamo Junto, e infelizmente você não pôde contar com essa pessoa. Nem todo mundo que caminha com você realmente quer ser seu amigo, mas Deus ele tem separado pessoas para caminhar do teu lado. Queridos, essa palavra que eu estou compartilhando com você é algo para despertar você nessa noite. A gente vai caminhar um pouco aqui, mas eu só quero te alertar sobre algumas coisas antes da gente entrar na mensagem verdadeiramente.
Deus está separando pessoas que vão te dar suporte. Deus está separando pessoas que vão ser um com você de verdade. Então Jesus, ele não tinha qualquer problema com isso. Ele sabia que nem todo mundo que estava ali estava interessado em em construir um relacionamento com ele. É interessante que tem muitas pessoas na pandemia, por exemplo, que por conta do distanciamento, por conta de ficarmos um tempo sem estar na igreja, cara, desapareceram. Eu não sei se você se deu conta disso. Eu não sei se você se deu conta de que essa pessoa não está mais aqui. Eu não sei nem se você se deu o trabalho de lembrar em oração dessa pessoa. E talvez alguém que esteja nos assistindo esteja passando por isso nesse exato momento. Cara, como eu queria ser lembrado por alguém. Cara, como eu queria ser amparado por alguém. E às vezes você está aqui, queridos. Às vezes você está aqui nessa noite se sentindo completamente só. Mas Deus, Ele quer te dar amigos de verdade. Aí a gente vai começar a pregar então. Aqui no verso 3 diz o seguinte: trouxeram-lhe então um paralítico, carregado por 4 homens. Diga, 4 homens. Então a gente vê um homem aqui que não tinha mobilidade. Ele também ouviu falar que Jesus tinha voltado para a cidade. Ele também sabia daquilo que Jesus estava realizando. E ele também sabia que Jesus tinha resposta para aquilo que ele precisava. Mas ele não conseguia chegar lá. Um homem sem mobilidade, um homem sem condições de chegar até Jesus. Mas apesar de não ter mobilidade, ele tinha algo muito precioso. Diga comigo, 4 amigos. 4 homens de Deus. Esses homens que investiram nele. Esses homens que, no momento talvez que ele mais precisava, foram exatamente as pessoas com quem ele pôde contar. E eu tenho certeza que Deus está preparando pessoas, e na verdade já tem preparado pessoas com que você possa contar. Então, esse homem, ele não tinha mobilidade, mas ele tinha amigos. Amigos que não eram amigos para balada, que não eram amigos só para ir no shopping, que não eram amigos só para futebol. Eles eram muito mais do que isso. Eram amigos que levariam ele até Jesus. Então eu estou falando para você o seguinte: Deus, ele quer separar pessoas, ou ele quer separar você para pessoas que precisem de alguém que os leve até Jesus. Deus, ele deu a esse homem 4 pessoas que o levariam a um encontro com Jesus. Então nós vemos aqui no verso 3 que esse homem, ele era carregado por 4 homens. Um paralítico carregado por 4 homens. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram um telhado no ponto correspondente aonde Jesus se encontrava. E pela abertura desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Então entenda, queridos, talvez você já tenha se sentido como esse homem em algum momento da sua vida. Talvez você já se sentiu paralisado. Talvez você já precisou de alguém que falasse assim: cara, eu estou aqui, conta comigo. Eu acredito no que Deus tem na sua vida. Eu tenho certeza, eu conheço pessoas, por exemplo, que estão nesse momento agora num quadro de depressão e que você não consegue falar com essa pessoa sem que ela chore, sem que ela precise de alguém que possa carregá-la nas costas. Eu estava conversando com a minha sogra, ela é psicanalista, há um tempo atrás, sobre essas pessoas em depressão, e eu não sei se você conhece alguém em depressão, mas ela falou sobre a importância que essas pessoas têm de ter alguém que carregue elas, porque por elas mesmas elas se entregariam. Muitas vezes eu e você não estamos conseguindo nos aproximar de Jesus, mas Deus está enviando pessoas para carregar você até lá. Eu estou falando aqui para pessoas e de repente essa mensagem parece não se aplicar a todo mundo, mas eu quero dizer uma coisa para você: talvez você entrou aqui nessa noite e ainda não conseguiu chegar até Jesus. Talvez você entrou aqui nessa noite e quando você sai daqui, queridos, esse caminho até Jesus parece muito mais difícil do que para outras pessoas. Talvez você entrou aqui nessa noite, mas quando você sai daqui dessa igreja, você é como um paralítico que ouve o que Jesus está fazendo, que sabe que Jesus está passando e você não consegue chegar até Ele. Mas Deus quer dar para você amigos, pessoas que possam te levar até Jesus. Sinceramente, os melhores amigos que você pode ter
são pessoas que vão te levar até o Senhor. E eu quero dizer para você que talvez você já tenha sentido isso. E talvez você também já tenha lembrado de alguém que precisou de você. Eu quero dizer duas coisas. Diga comigo, eu preciso de amigos que estejam dispostos a me carregar até Jesus se for preciso. Você precisa disso. Mas, diga comigo também, eu também preciso ser o amigo que vai carregar alguém até Jesus. Provavelmente, se você já foi carregado por alguém, se você já foi ajudado por alguém, essa é a sua hora, essa é a sua oportunidade de carregar pessoas até Jesus. Entendam o princípio do reino de Deus. A Bíblia fala que, Levítico capítulo 25, a Bíblia fala sobre o jubileu. Quando Jesus, em Lucas capítulo 4, ele entra na sinagoga e ele tem ali a oportunidade de ler o rolo, ele lê o rolo de Isaías. E ele lê o livro de Isaías, o rolo de Isaías no capítulo 61, que fala sobre o Espírito do Senhor Deus estar sobre ele, e o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, ele me ungiu. Ele começa a ler o capítulo 61 de Isaías, e a parte final do capítulo, da porção que ele lê da palavra diz o seguinte: e anunciar o ano aceitável do Senhor. O ano aceitável do Senhor, queridos, abrindo parênteses aqui, é o ano do jubileu, que está lá em Levítico capítulo 25. Quando você lê sobre o ano do jubileu, a gente entende o seguinte: a tradução judaica, ela tinha algumas contagens de tempo, e essa contagem era, por exemplo, você trabalhava 6 dias, no 7º dia você descansava, era o sábado do Senhor, amém? Você já ouviu isso, amém? 6 dias você trabalhava, no 7º dia você descansava. Depois, 6 anos você trabalhava, no 7º ano, eles davam descanso para a terra, era um ano sabático. Depois 49 anos se passavam, e no ano 50, no 50º ano, era o ano do jubileu. No ano do jubileu, 3 coisas tinham que acontecer, queridos. Uma delas, os escravos tinham que ser libertos. Depois, as dívidas eram perdoadas. E aqueles que tinham propriedades tinham que devolver, aqueles que tinham comprado propriedades tinham que devolver as propriedades que eles compravam. Então, de novo, os escravos eram libertos, as dívidas eram perdoadas e as terras eram devolvidas. Beleza, isso parece muito bom, mas se coloca no lugar daquele que comprou escravos, tinha terras e tinha dívidas a receber. A pergunta, talvez, que você se faça no lugar dessas pessoas é: o que eu ganho com isso? Porque nós vivemos numa geração em que tudo que você vai fazer por alguém, quem quer que seja, sempre vem na sua mente assim: o que eu vou ganhar com isso? Então a pergunta para esses homens é: pô, legal, eu vou libertar os escravos, eu vou devolver as terras, eu vou perdoar as dívidas, o que eu ganho com isso? E aí Deus está dizendo para eles o seguinte: você vai libertar os escravos, porque você já foi escravo e eu te libertei. Você vai perdoar as dívidas, porque só eu sei a dívida que você tinha, e eu também perdoei a sua dívida. E você vai devolver a terra, porque toda a terra é minha. E se você tem alguma coisa, fui eu que te dei. Então, sabe o que consiste a cultura do reino de Deus? É você entender que tudo aquilo que você vai fazer por alguém é porque provavelmente alguém já fez por você, ou o próprio Deus já fez por você. Você precisa perdoar alguém? Sim, por quê? Porque um dia você foi perdoado. Você precisa abraçar alguém, por quê? Porque um dia você foi abraçado. Você precisa levar alguém até Jesus, por quê? Porque um dia alguém trouxe você até aqui. Isso é reino. Muitas vezes você está pensando: cara, mas o que eu vou ganhar com isso? De repente você está pensando assim: cara, mas aquele irmão é problemático, ninguém gosta de conversar com aquele irmão. Não dá, queridos, haja paciência para conversar com ele. Mas Deus está dizendo o seguinte: olha só, eu sei de onde eu tirei você. Eu sei o que eu precisei fazer na sua vida para restaurar, para você estar aqui até hoje. Então faz um favor, vai até lá e demonstra a sua gratidão por aquilo que eu já fiz por você, porque isso é reino de Deus. Todas as vezes que Deus esperar ou pedir algo para você, se lembre que nada do que Ele pedir para você, Ele não vai pedir sem já ter feito algo por você. Então Ele vai falar assim: ajude aquele irmão. É interessante porque a Bíblia diz o seguinte: olha, suportai-vos uns aos outros em amor. Diga para o seu irmão: eu quero te suportar
Mas eu quero esclarecer uma coisa para você. Suportar não é aturar não, irmão. Não é, ó, irmão, ó, eu te aturo no nome de Jesus. Não é isso, queridos. Suportar é dar suporte, é dar assistência. Suportar uns aos outros em amor é pegar ele pelo braço e falar assim, ó, vem, eu te carrego se você precisar. Por quê? Porque se eu estou aqui hoje, é porque um dia eu fui carregado por alguém, quem quer que seja. Isso é suportar um ao outro. Pô, mas é aquilo, eu estou aturando, né, o irmão, porque aqui a gente é igreja. Não, é em amor, queridos. Isso precisa brotar de dentro de você. Amém? Você entende isso? Amém? Deixa eu caminhar aqui. No verso 4, então, ele diz, vou ler mais uma vez. E não podendo aproximar-se de Jesus por causa da multidão, removeram o telhado no ponto correspondente ao lugar onde Jesus se encontrava. E pela abertura, desceram o leito em que o paralítico estava deitado. Então eles não conseguiram, não bastava aquele homem não conseguir andar por si só. E ainda assim, tendo 4 homens carregando aquele homem, não bastava isso. Ele ainda tinha uma multidão que o atrapalhava de chegar até Jesus. Então não se surpreenda se as pessoas que você menos espera não te ajudarem no momento que você precisar. Não se surpreenda se as pessoas que talvez você menos espera não te derem o suporte que você precisa. Não te surpreenda. Quer ver? Pega esse contexto. Jesus estava naquele lugar, a palavra estava sendo pregada, era a casa onde ele estava. O que te lembra? A igreja. Estava cheio de gente em volta daquela casa. As pessoas estavam vendo que tinha um paralítico ali, queridos. As pessoas estavam vendo que tinham 4 homens carregando uma maca com alguém. Elas sabiam que aquele homem só queria chegar até Jesus. Por quê? Porque se ele estava num leito, é porque ele não podia andar. E se ele não podia andar, tinha alguém lá dentro que podia curar. Mas ainda assim, a multidão que estava ali atenta à palavra, não deixou ele passar, queridos. Você entende que no momento onde você acha, não, vai todo mundo me ajudar. Não é sempre assim, queridos. Deus está separando pessoas que vão ser os amigos de Deus para você. Não se surpreenda porque vai ter pessoas que talvez, queridos, é sempre de onde você menos espera. Vão ter pessoas que vão dizer para você assim, cara, você vai no culto do Renovo de novo? Pô, você vai fazer outra campanha, irmão? Pô, de campanha em campanha, a tua vida está mais ou menos. Fala comigo o seguinte, eu sei que o Senhor está trabalhando em meu favor. Diga para o seu irmão assim, olha, você não veio à toa. Pô, mas o irmão que está pregando nem tem aquele calor do pastor Samuel, do pastor Anderson, do Rafa. Sério que tu vai lá assistir aquele irmão? Deus sabe o que está fazendo. Diga para o seu irmão, Deus sabe o que está fazendo. Será que você precisava ouvir essa mensagem, queridos? Será que você precisa ouvir essa palavra, irmão? Deixa eu abrir um outro parêntese para você. Um outro parêntese para você. De que Deus sabe o que faz. Capítulo 29 de Jeremias. A gente vê o povo de Israel onde? Cativeiro babilônico. O povo está feliz, sim ou não? Não. Diga comigo, não. Pô, fiquei preocupado, né? O povo está no cativeiro, está feliz sim ou não? Não, queridos, o povo está cativo. Aí a Bíblia diz que Deus chama Jeremias e fala, Jeremias, escreve uma carta para esse povo aí. A carta, em outras palavras, resumidamente, diz o seguinte, olha, vocês estão no cativeiro, eu sei que vocês querem muito ir embora e voltar para a terra de vocês, mas não vai ser bem assim. Então faz o seguinte, vocês vão ficar 70 anos aí, e se vocês vão ficar 70 anos aí, vivam esse tempo, construam casas, morem nessas casas, construam famílias, casem, tenham filhos, deem seus filhos em casamento e trabalhem, orem pela paz da cidade, porque na sua paz vocês terão paz. Deus está dizendo o seguinte, olha, eu sei o que eu estou fazendo. É interessante porque a gente lê assim, cara, então o povo está cativo, o povo não vai poder voltar para casa, o povo vai ficar 70 anos no lugar onde não é a sua cidade natal. E Deus está dizendo para eles o seguinte, olha, se conformem com isso, trabalhem e lutem para viver aí nesse lugar. E aí, logo depois que ele diz isso para o povo, ele fala no verso 11, que todo mundo conhece, fala assim, sabe por quê? Porque eu bem sei que pensamentos que tenho sobre vós, diz o Senhor. E todas as vezes que você lê isso, provavelmente você pensa assim, pô, vai ser tranquilo,
Pô, Ele que sabe os pensamentos. Entenda, queridos, Deus está dizendo o seguinte, olha, vocês vão ficar cativos 70 anos. Eu estou colocando vocês aí, vocês precisam aprender nesse tempo. Sabe por quê? Porque eu sei os pensamentos que eu tenho para vocês. Em outras palavras, Deus está falando assim, eu sei o que eu estou fazendo, vocês precisam desse tempo. E aí a Bíblia continua dizendo que esses pensamentos que eu tenho para vocês são pensamentos de paz e não de mal, para vos dar uma esperança ao futuro. Porque, cara, Deus sabe o que está fazendo, queridos. E é interessante que aí de repente vai aparecer um profeta dizendo, não, vocês vão ter que sair daí. Apareceu um profeta dizendo, daqui a 2 anos vocês vão embora. E Deus está falando assim, não, fui eu que coloquei vocês aí. Vivam esse tempo e aprendam logo. Deus sabe o que está fazendo, querido. Aí as pessoas vão dizer, pô, tem certeza que você vai lá, pô, mais uma campanha, pô, mais um culto. E aí, cara, pô, as coisas não estão acontecendo, irmão. Deus sabe o que Ele faz. Eu creio num Deus que é poderoso para fazer infinitamente mais, além daquilo que eu posso pedir, pensar, não imaginar. E eu tenho certeza que posso fazer quantas campanhas forem, na hora certa, a minha bênção vai chegar. Deus sabe o que está fazendo. Mas sabe o que você precisa em muitos desses momentos? De amigos de verdade. Quantas pessoas, queridos, talvez aqui estão voltando para Jesus? Porque alguém convidou, porque alguém disse, cara, vamos lá. Alguém já recebeu um convite desse? A Bíblia diz assim, olha, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. A gente não para perceber muitas vezes que a importância do convite que tem nesse versículo. Eu me alegrei quando alguém me convidou. Eu me alegrei quando alguém me disse, vamos à casa do Senhor. Às vezes o cara que está ouvindo, alegrei-me, ele se alegrou porque ele já chegou lá e ele fala, cara, eu realmente precisava estar aqui. Mas talvez minutos antes ele fala assim, pô, nem quero ir. Mas alguém foi usado por Deus para dizer, vamos à casa do Senhor. Nesse tempo de luta, nesse tempo de deserto, entenda, eu falei para você que Deus sabe o que faz. Deus disse para aquele povo, olha, eu sei os pensamentos que eu tenho para vocês, eu sei exatamente o que eu estou fazendo. Entenda, Deus queria ensinar algo para aquele povo, sim, mas uma coisa é muito importante ser lembrada. Se foi Deus que colocou eles lá, eles tinham data para chegar e data para sair. Porque Deus que mandou e Ele mesmo vai tirar. Eu estou falando de propósito de Deus, queridos. É para ser ensinado, deserto é lugar de passagem. Fala para o seu irmão, deserto é lugar de passagem. E o que eu faço durante o deserto? Cara, eu preciso ter amigos de Deus. A gente leu aqui no verso 4 ainda, dizendo que eles removeram o telhado no ponto correspondente àquele lugar. Então pensa comigo, aqueles homens estavam carregando aquela maca, viram uma multidão, olham para o outro e falam assim, e aí? Como é que a gente vai entrar? E um detalhe, né? Lembra que eu falei das pessoas? As pessoas estão lá, ouvindo a palavra de Jesus, vem um paralítico, eles veem os 4 caras, vem um paralítico, vem a dificuldade que é, porque entenda, irmão, sei lá, que o cara tivesse uns 60 quilos, 80 quilos, vamos dividir por 4, 20 quilos. Pô, 20 quilos daqui até ali até dá, para alguns. Daqui até o Jacaré, e aí? Nem sei de onde esses caras estavam carregando aquele homem. Eles chegam, 4 caras carregando, o povo ali assistindo a palavra. Se vira aí, irmão. Eu quero a minha bênção. Eu quero ouvir minha porção aqui. Eu quero receber a minha palavra. Eu quero receber o meu milagre aqui. Se vira, irmão. Isso não é ser igreja, irmãos. Amém? Você pode dar um amém por isso? Porque fica um silêncio, né, quando a gente fala essas coisas, né? Isso não é ser igreja. Mas vamos lá, vamos voltar para aqueles homens, porque o foco hoje é naquilo que aqueles homens, cara, fizeram. Então, esses homens estão carregando a maca. Chegam lá, não tem como entrar. O que a gente faz? Pô, vamos por cima, não tem ninguém em cima. Né? Vamos por cima? Vamos por cima. E a Bíblia diz que eles removeram um telhado. E aí, de repente, na sua cabeça, você pensa, numa casa normal que tem um telhado encaixado assim, eles tiram o telhado. Não, queridos, naquele tempo, as casas eram feitas de madeira revestida com barro e pedra. Eles tiveram que cavar um buraco. Não foi um negócio simples assim, não, pega aí. Pronto, desce aí. Não, queridos, eles tiveram que cavar um buraco. Pensa no esforço. Pensa no esforço. E aí eu estou dizendo para você o seguinte, que talvez você está assim,
Pô, cara, essa galera vai me deixar passar, né? Você começa a nutrir expectativa. Cara, guarda isso nessa noite, em nome de Jesus. Talvez você está aqui, precisando de algo de Deus, precisando de uma porta aberta, e aí você olha alguém na sua frente que você fala assim, essa pessoa vai me ajudar. Essa pessoa tem condição, pô, esse cara conhece o fulano que vai me abençoar. E aí a pessoa não está nem aí para você. Só que nesse meio tempo, Deus tem pessoas que já estão carregando você, que estão dispostas a fazer um buraco e cavar, se for preciso, para botar você na presença de Jesus, para colocar o milagre que você precisa, ó, de mão beijada. Você está assim, pô, mas aquele cara não, mas é que ele pode. Aí tem um irmão que não tem aquela condição toda, que está se esforçando, irmão, que está te carregando desde não sei onde. E é ele que Deus preparou para te ajudar a chegar onde você precisa. Olha para o seu irmão e fala assim, vamos valorizar os amigos de Deus. Vamos valorizar, porque tem gente que está carregando você nesse momento. Tem gente que está carregando você em oração. Tem gente que está, Senhor, abre a porta para ele. Senhor, abre a porta para ela. Senhor, salva aquela pessoa. Tem gente que está lutando. Tem gente que está chorando por você. Tem gente lutando por você. Aqueles homens, eles abriram um buraco naquela casa. E então eles conseguem descer aquele paralítico. E aí a história começa a ficar incrível. Olha o que acontece. Verso 5. Vendo-lhes a fé. Diga comigo, vendo-lhes a fé. Qual versão que vocês têm aí? Bota uma versão, sei lá, versão atualizada, viva do gueto, sei lá, atual da galera. Bota uma versão boa para a gente aí, a que vocês tiverem. Eu gosto desse pronome, mas eu não sei qual versão que vocês vão ter. Marcos capítulo 2, verso 5. Vamos lá. Lê comigo. E Jesus, vendo-lhes a fé, disse ao paralítico. Espera aí. O paralítico era um. Só que a Bíblia diz, e Jesus vendo-lhes a fé. Então ele está vendo a fé de quem? Diga comigo, dos 4. Porque entenda, em primeiro lugar, Jesus percebeu aquele cenário. Alguém quebrou o teto da minha casa para trazer um homem. 4 homens quebraram o teto da minha casa para descer um homem. Porque aquele homem precisava de um milagre. Em primeiro lugar, os homens poderiam ter desistido antes, sim ou não? Pensa nisso, irmão. Você está carregando alguém por um tempo, vê uma multidão, vê uma dificuldade. Pô, vamos voltar amanhã. O cara mora aqui, não mora? Vamos voltar semana que vem. Ou, de repente, o próprio paralítico estava assim, pô, gente, deitado. Pô, gente, vamos embora, né? Não vai dar se eu cair daqui na hora de... Pô, vamos embora. Já estou aqui há tanto tempo. Pega isso. Já estou aqui há tanto tempo, eu já me conformei com essa paralisia. Deus está separando pessoas para tirar de você esse sentimento de que está bom do jeito que está. Palavra do Rafa aí de outro dia. De repente você acha que está bom. Beleza, se estiver bom, diga comigo, pode melhorar. Mas às vezes o que para você está bom, Deus está tentando te tirar daí há muito tempo. De repente Deus está vendo que você está paralisado na sua vida. De repente Deus está vendo que você não caminha. Cara, Deus ele tem sonhos tão grandes para a sua vida. É interessante que pessoas, pega isso que eu vou te dizer, tem pessoas que entram na igreja e saem e nunca viveram experiências com Deus. Tipo, nada extraordinário. No mínimo sentem um arrepio, querido. A Bíblia diz que nós faremos obras maiores do que Jesus. Eu não sei quantos aqui já tiveram a oportunidade de ver um enfermo, pelo menos um enfermo ser curado através da sua oração. Isso é evangelho, queridos. A Bíblia diz que o evangelho é poder de Deus. De repente você está na igreja, você conhece a Bíblia. Bom, você nunca viveu isso, cara. A sua vida está tipo de boa. Não, eu vou para a igreja, está tudo bem. Eu estou bem assim. E tem gente querendo, usada por Deus para te empurrar para o fogo e falar assim, vive algo sobrenatural uma vez. Que Deus possa despertar você para viver algo sobrenatural. Quantas vezes você já teve a oportunidade de orar por alguém e essa pessoa se liberta
de um cativeiro de muito tempo. A pessoa está ali endemoniada, está presa a algo, ser curada na sua alma, ser curada no seu corpo. Cara, é incrível. Isso é reino de Deus, isso é evangelho. Quantos creem que Jesus ainda cura? Amém. Deus usa só o pastor? E aí? O que você faz com esse entendimento? O que você faz com essa resposta que você acabou de dar? Não perca as oportunidades, queridos. Deus, Ele quer te levar para um nível maior. E muitas vezes Deus vai usar pessoas que vão ser verdadeiramente amigos de Deus para tirar você desse estado de paralisia. Aquele homem provavelmente já nem cria mais. A gente nem sabe há quanto tempo aquele cara estava paralítico. Mas para ele, talvez se não tivesse aqueles 4 homens lá, ou de repente ele, por muito pouco, olhou e falou, olha quanta gente tem aqui. Não, gente, obrigado por vocês terem me ajudado, foi bom até aqui, vamos embora. Deus quer levantar pessoas e você pode ser uma dessas pessoas para tirar alguém do seu estado de paralisia hoje. Aqui a gente vê o seguinte, aqueles homens descem descem o paralítico até Jesus, e a Bíblia diz que Jesus, vendo-lhes a fé, diz algo para ele. E aí agora a gente sobe um outro nível de amizade. Por quê? Porque amigos de verdade, eles sempre vão te levar para aquele que é o amigo. Aquele que quer ser seu amigo e que é um amigo mais chegado do que qualquer irmão. Olha o que ele diz. Vendo-lhes a fé, Jesus disse ao paralítico, filho, os seus pecados estão perdoados. Aí você pensa, cara, sério, que Jesus vê aqueles homens trazendo um paralítico até eles. Aqueles homens certamente estavam esperando, hoje nosso amigo vai ser curado da sua paralisia. E quando Jesus vê aquele homem, a primeira coisa que ele diz, não tem absolutamente nada com as suas pernas. Ele diz, perdoados estão os seus pecados. Sabe por quê? Porque aquele que é o amigo de verdade, ele te conhece a ponto de saber exatamente o que você precisa. Você chegou aqui, você entrou aqui, achando que precisava de algo, achando que você precisa de uma bênção financeira. E Deus está dizendo que você precisa de uma bênção para a sua alma, uma cura para a sua alma. Você entrou aqui com uma dor no seu corpo, e Deus está dizendo assim, eu vejo uma ferida muito mais profunda do que você acha que tem aí no seu corpo. Eu sei o que você precisa, porque eu quero ser teu amigo. Jesus nessa noite, ele vê pessoas entrando, muitas vezes sendo carregadas por outras até aqui. Mas ele, diferente até desses amigos, por mais usados por Deus que sejam, ele é a melhor pessoa para diagnosticar, para dizer exatamente o que você precisa. Dizer, olha só, você está com dificuldade de andar, eu sei, mas você precisa de algo muito mais profundo do que a cura para o seu corpo físico. Esse é aquele que quer ser o teu amigo. Esse é aquele que quer extrapolar um pouco essa vida de oro quando venho para a igreja e de vez em quando antes de comer. Queridos, eu não posso dizer, me perdoa em nome de Jesus. Eu não posso dizer simplesmente que Deus vai te abençoar, que você vai voltar para casa, que vai ser incrível a sua semana, se você não cultiva um relacionamento com Deus em casa. É muito gostoso, queridos, ouvir que Deus vai te abençoar. Ele quer mais do que todo mundo. Mas antes de qualquer coisa, antes dele fazer com que você ande com as suas pernas que talvez estejam paralisadas, Ele quer que a sua alma seja sarada. Ele quer que a sua alma seja salva. Deus está querendo algo mais de você, queridos. Essa palavra é para te despertar do seguinte: Deus quer que você seja alguém que foi trazido até Ele, e porque chegou até Ele, você sobe num nível de relacionamento com Ele, onde Ele vai te dizer exatamente o que você precisa. Se você perceber, nós lemos o seguinte, que logo depois que Jesus ele diz, perdoados estão seus pecados para aquele homem, aqueles homens que estão ali, os doutores da lei, eles olham, os escribas, eles olham e falam assim, quem é esse cara para perdoar pecado? Quem é esse homem que está perdoando pecado? Quem é ele para conseguir fazer isso? Quem deu a ele a autoridade? E Jesus, discernindo aqueles homens, ele fala assim, o que é mais fácil? Dizer,
perdoados estão os teus pecados, ou levanta e anda? E aí ele diz, então, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade, eu digo para você, levanta. Ele diz para eles, para que vocês saibam que o Filho do Homem tem autoridade, aí ele se vira para o paralítico. Olha só, vou fazer uma coisa por você agora, que é pouco diante do que você precisa. Levanta, toma o teu leito e anda. Isso foi incrível, testemunha para aquela galera toda, a galera ficou em êxtase. Cara, esse homem levantou, ele pegou o seu próprio leito, mas no fundo Jesus ainda sabia que havia algo muito mais profundo que aquele homem precisava. E aí a gente vê o seguinte, Jesus fez o que fez, porque viu a fé daqueles 4 homens, não esqueça daqueles 4 homens. Jesus viu a fé daqueles homens, e ele viu que neles havia uma certeza de que Jesus era poderoso para curar aquele paralítico. Então Jesus, ele queria salvar aquele homem, mas ele queria também honrar a fé daqueles amigos que o levaram até ali. E aí a gente percebe o seguinte, Jesus vê neles um modelo de amizade que ele também ia demonstrar mais à frente para os seus discípulos. Por quê? Se você reparar, havia uma multidão, todo mundo queria sua bênção ali, amém ou não amém? Amém. As únicas pessoas na história que não foram até ali para receber nada, foram aqueles 4 homens. Os únicos que chegaram até ali e se esforçaram provavelmente mais do que todo mundo que estava ali, que não estava ali por interesse em receber a sua bênção, foram aqueles 4 homens. Sabe por quê? Porque aqueles homens estavam dispostos a viver o alegrar-se com aqueles que se alegram. Sabe por quê, queridos? Porque chorar com os que choram é muito fácil. Vamos falar a verdade. Quantos aqui já ouviram uma tragédia, uma notícia ruim, e aí você, se compadeceu, você se entristeceu, talvez você até chorou por alguém, mas vai você ser promovido. Compra uma casa nova, um carro novo, e conta para o irmão e fala assim, cara, comprei um carro novo. E é interessante que muitas vezes é quem você menos espera. Você chega lá todo ansioso para contar, pô, cara, fui promovido, vou receber 5 vezes mais. Quem recebe aí, diga amém. Vou receber 5 vezes mais. O irmão te olha com uma cara de nada, assim, tipo, pô, podia ser eu, né? Porque se você disser que perdeu o emprego, pô, o cara vai botar a mão no seu ombro e vai falar assim, pô, cara, vou orar por você, vou tentar ver se eu consigo te ajudar de alguma forma. Agora, diz para o seu irmão que você recebeu uma bênção, que você está com 50 mil reais na sua conta. Cara, bateu na minha conta aí, quem recebe um extra aí. Todo mundo tá ouvindo que toda semana alguém recebeu um extra. Eu duvido que em algum momento você não pensou assim, pô, podia ser na minha conta. Claro, não significa que você não está feliz com o irmão, mas eu quero dizer para você, esses homens entenderam o que é alegrar-se com aqueles que se alegram. Por quê? Porque eles foram os únicos que saíram de lá satisfeitos em ver a bênção na vida daquele homem. Isso, queridos, isso é ser igreja. Isso é sermos corpo. Isso é vivermos aquilo que o reino de Deus propõe para a gente. Eles se alegraram com quem se alegra. Eu estou falando aqui, talvez você esteja lembrando de algumas pessoas dizendo, esse sim, esse não, esse não, esse não, esse não, esse sim, esse não, esse não, esse não. Tu está começando a descartar um monte de gente. Gente que talvez você esperava, quando você conta uma bênção, que fosse se alegrar com você, mas a pessoa ficou esquisita. A pessoa talvez não correspondeu à mesma alegria que você tinha. Mas Deus está preparando pessoas que vão te dar suporte, pessoas que vão se alegrar com você, pessoas que vão lutar a sua luta, pessoas que vão chorar junto com você, mas também vão se alegrar com você, pessoas que vão pegar e falar assim, cara, vem, eu te carrego, eu te suporto em amor, eu estou aqui, conta comigo. Esses são os amigos que Deus está preparando para você. Você crê nisso? Deus está preparando pessoas assim. E aí nós vemos o seguinte, eu disse para você, que havia em Jesus um entendimento de que havia naqueles homens um modelo de amizade que ele quis ensinar para os discípulos. Por quê? Porque, cara, Jesus ele ensinou o relacionamento para os seus discípulos através do serviço. Sabe quando Jesus ele chega para lavar os pés de Pedro e Pedro fala assim, não, mestre, o senhor não vai lavar meu pé. Que vai lavar meu pé? Ele fala assim, Pedro, se eu não te lavar os pés, você não tem parte comigo.
se ele não lava os pés de Pedro, ele não pode mais à frente dizer assim, olha, eu não vos chamo de servo, porque o servo não sabe o que faz o seu senhor, eu vos chamo de amigo, porque tudo aquilo que recebi de meu pai eu vos dei a conhecer. Sabe quem lava o pé? Sabe quem se ajoelhava para lavar o pé? Era o servo. Isso era um relacionamento que Jesus chama de amizade para aqueles homens. Ele diz o seguinte, olha só, eu não vos chamo de servos, eu vos chamo de amigos, porque amigo não sabe o que o seu Senhor faz, mas eu estou aqui, eu quero ser seu amigo. Entenda, queridos, Jesus, Ele quer ser o nosso melhor amigo. Ele separou pessoas para caminhar com você. Ele separou pessoas para te dar suporte, para dizer para você hoje, eu estou com você. Mas Ele também quer usar a sua vida. Sabe por quê, queridos? Porque nós entramos na casa do Senhor esperando muitas coisas. Nós entramos na casa do Senhor prontos para receber a nossa bênção. Hoje você veio aqui, provavelmente, para receber uma palavra de bênção sobre a sua vida. O milagre de Deus vai te alcançar. Em nome de Jesus, eu profetizo sobre a sua vida que Deus vai abrir portas nesses dias. Deus vai abrir portas sobre a sua casa, sobre a sua família. Você vai prosperar em tudo aquilo que você colocar a sua mão. Os milagres vão começar a acontecer, vão romper na sua vida. Eu creio nisso. Mas Deus também tem palavras de conserto. E Deus também tem palavras de despertamento para dizer para você, ei, eu quero que você se posicione. Existem pessoas que precisam de você. Existem pessoas que precisam que você diga, eu estou aqui, eu vou orar por você. Eu estou aqui, eu vou carregar você se for preciso. Eu vou te dar 5 segundos para você lembrar de pelo menos uma pessoa que você nunca mais viu aqui na igreja depois da pandemia. Se nós não estamos lutando por isso, irmãos, onde está o reino de Deus? Quantos querem amigos separados por Deus aqui? Quantos querem ser os amigos que Deus vai separar para dar suporte a outras pessoas aqui? Deus quer te chamar para perto, queridos. Deus quer que você seja alguém com quem Ele pode contar. A palavra dessa noite é para dizer para você assim, Deus quer contar com você. Olha para quem está ao teu lado e fala assim, Deus quer contar com você. Você pode ficar de pé no seu lugar?